Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula onde vamos dar continuidade na resolução do exame do IFP de Matemática 2023. Começando do exercício 28, diz que seja o N uma sucessão com 6 termos. Então, sucessão significa de que N igual a 6, cujo primeiro A1, é igual a 3 e a diferença, que é D, igual a 4. Determina a soma de todos os termos da sucessão. Querem a soma? Não. Uma vez que querem a soma e dão a diferença, isso nos diz que nós estamos a trabalhar com uma sucessão de uma progressão aritmética, onde diz que a soma dessa sucessão é n sobre 2, entre parênteses A1 mais AN, onde o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Esta fórmula aqui é a fórmula do termo geral. Então podemos determinar o valor do AN a partir dessa fórmula do termo geral, enquanto que esta fórmula é a fórmula da soma de uma progressão aritmética. Então podemos dizer que AN será igual ao valor de A1 é 3, mais o valor de N é 6, menos 1 vezes a diferença que é 4. Então AN será igual a 3 mais 5 vezes 1, ou 4. Então, AN será igual a 23, porque 5 vezes 4, 20, mais 3 dá 23. Então, podemos dizer que a soma dos seus 6 termos será igual a 6 sobre 2, abre parênteses, 3 mais 23. Então, a soma dos 6 termos será igual a 3 vezes 26, 3 aqui porque é 6 dividido por 2. Daí então é só multiplicar e dá 78. Então ficamos com a alternativa B de B'. Para o exercício 29 diz qual é o valor do limite de uma sucessão de limite de x quando tende para o infinito de 8x ao quadrado menos x, 8x ao quadrado menos x mais 2 dividido por 4, x ao quadrado menos 1. Não. Para este tipo de limite, nós sabemos que esse limite diz que tende para o infinito. Quando o limite sempre tende para o infinito, a indeterminação é de infinito sobre infinito quando nós temos numerador e denominador. Então, podemos substituir aqui no valor de x pela indeterminação, ou seja, pela tendência, que é infinito ao quadrado, menos, o meu infinito não é bonito, mas ok, infinito mais 2, sobre 4 vezes o infinito ao quadrado menos 1. Então aqui ficamos com infinito sobre infinito. Então daqui levantamos a indeterminação, limite de x quando tende para infinito. Tem uma regra que eu expliquei sobre limites, que quando nós temos uma indeterminação de infinito sobre infinito, observamos o numerador, tiramos o elemento com maior expoente. Comparando o 8x ao quadrado menos x, o mais 2, o que tem maior expoente é o 8x. Então, se tiver no numerador, temos 8x ao quadrado. E também temos o denominador. Observando, ou seja, comparando o 4x ao quadrado e o menos 1, o que tem maior expoente é o 4x ao quadrado. Então, aqui ficamos com 4x ao quadrado. Então, podemos simplificar isso aqui. Ficamos com 8 sobre 4, que vai ser igual a 2. Não, também podemos resolver de forma normal, onde ver que o resultado nunca vai alterar. Então, podemos dizer que limite, ou nesse caso, limite de x quando tende para o infinito. Ficamos aqui, colocamos em evidência o elemento de maior expoente, que é x ao quadrado, entre parênteses, 8 menos 1 sobre x. Porque x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado sobre x, vamos ter a variável x. Então, ficamos com mais 2 sobre x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, entre parênteses, 4 menos 1 sobre x ao quadrado. Porque x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado, sobre x ao quadrado vamos ter o quê? 1. Então, significa que esta função, ou seja, este limite, voltamos a ter este limite. Qualquer número sobre infinito é igual a 0. Qualquer número sobre infinito é igual a quê? A 0. Então, daí podemos simplificar isto, aqui, ficamos com limite de x, quando tende para o infinito, ficamos com 8
menos 1 sobre infinito mais 2 sobre infinito ao quadrado de 4 menos 1 sobre infinito ao quadrado. Então, isso aqui tende para zero, tende para zero, tende para zero. Então, aqui ficamos com 8 sobre 4, que vai ser igual a 2. Então, o caminho mais simples é este aqui. E a alternativa correta é a alternativa B. Indo para o exercício 30, diz que qual é o limite, ou qual é o valor de limite de x quando tende para o infinito. Limite de x quando tende para o infinito de 1 mais 5 sobre x elevado a x. Parece difícil, né? Mas também é moleza. Aqui qual é a ideia? Primeiro vamos substituir, sempre quando tu tens um limite tens que substituir o limite pela sua tendência para ver qual é a sua indeterminação. Pois existem 4 tipos de indeterminação, que é 0 sobre 0, 1 elevado a infinito, infinito sobre infinito e depois temos infinito menos infinito. Então daqui substituímos no lugar onde x pela sua tendência. Ficamos com 1 mais 5 sobre infinito elevado a infinito. E qualquer número sobre infinito, 0. Então aqui ficamos com 1 elevado a infinito. Temos esta indeterminação. Tendo essa indeterminação, para levantar a indeterminação, temos que usar a regra de Napier, onde Napier, limite de x quando tende para o infinito. Ou seja, sempre quando a indeterminação é de 1 elevado a infinito, tem que colocar Napier, depois colocas o limite por cima do quê? Do Napier. A ideia é, ou seja, como é que funciona essa regra? Pegamos o limite original, este aqui, de 1 mais 5 sobre x. Acrescentamos o menos 1, vou anotar aqui com uma caneta vermelha. Acrescentamos o menos 1 para conseguir abaixar o expoente, passar a multiplicar. Então, daí podemos simplificar este 1. Ficamos com Napier, limite de x quando tende para o infinito de 5 sobre x vezes x. E daí podemos simplificar isto. Isso aqui será igual, ou seja, implica limite, ou seja, Napier, limite de x quando tende para o infinito por 5. Isto aqui é igual a Napier elevado a 5. Ficamos com a alternativa A de Ana. Aqui temos o exercício 31, onde diz que a solução do sistema, este sistema x mais y igual a 3 e 2x menos y igual a menos 6, é o par ordenado. Aqui existem duas maneiras de resolver, né? Existe o método direto, existe o método de adição, o método de substituição. O primeiro método é tentar procurar alternativas, porque nós sabemos que se eu tenho x e y, né? Tenho x e o y, significa que este ponto aqui é x, isto aqui é y. Então você vai tentar substituir. Aqui, se o x for 4 e o y for 1, meter 4 mais 1 vai ser igual a 5, logo não pode ser a alternativa A. Também eu estou a ver que B também não é, porque se o x é 1 e o y é 4, vou ter 5, que é diferente do que é de 3. Então descartas o A e o B e faz o procedimento de primeira tentativas. Mas, pelo método de resolvimento, método de substituição, vamos isolar primeiro o y. Aqui pode escolher o y assim como o x. Quando o x, ou seja, quando o y é positivo, quando passa para outro membro, ele fica negativo. Então ficamos com x será igual a 3 menos o y. Então significa o que? Aqui no lugar do x, vamos substituir para essa expressão do quê? De x, que é 3 menos y. Então ficamos com 2 vezes 3 menos y será igual a menos 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos y, ficamos com menos 2y. Menos y será igual a menos 6. Então, este valor aqui é positivo, quando passa para lá fica negativo. Então, ficamos com menos 2y. Menos y será igual a menos 6, menos 6. Então, menos 2, menos 1, dá menos 3, depois y, será igual a menos 12. Multiplica, passa para cá, precisa dividir. Ficamos com menos 12 sobre menos 3. Então, y aqui será igual a 4. Então, significa que aqui no lugar onde nós temos o y,
no lugar onde nós temos y, vamos substituir pela nossa resolução, ou seja, vamos substituir por y igual a 4. Daí ficamos com o quê? Com x será igual a 3 menos 4. Então, x será igual a menos 1. Então, ficamos com menos 1 e 4. Então, menos 1 e 4 é a alternativa D de Dalila. Aqui nós temos o exercício 32. Qual é o inverso de f de x? Desfocado. Qual é o inverso de f de x igual ao logaritmo a base 3 de x menos 2? Exercício 32. F de x igual ao logaritmo a base 3 de x menos 2. Para se trabalhar com funções inversas, nós sabemos que nas funções o f de x é igual a y. Significa que nós temos o f de x, vamos substituir por y. Então ficamos com y será igual a logaritmo de 3 de x menos o 2. Como é que funciona a função inversa? Onde nós temos o y, temos que colocar o x. No lugar onde nós temos o x, temos que colocar o y. Então trocamos as variáveis. Então ficamos com x será igual a logaritmo a base 3 de y menos o 2. E daí vamos tentar isolar esta função até achar o valor do quê? Do y. Nós sabemos que a definição dos logaritmos é que log na base a de b igual a x. O a, quando passa para cá, eleva o x como sendo expoente. Então, isto implica que fica com a elevado a x igual a b. Mesma coisa vai acontecer aqui. Este 3, quando passa para cá, vai levar o quê? O x como sendo expoente. Então, ficamos com 3 elevado a x será igual a y menos o 2. 2 negativo, passa para cá, também fica positivo. 3x mais 2 será igual a y. O que nós desejamos fica à esquerda, calculamos fica à direita. Então, y será igual a 3 elevado a x mais o 2. E daí já temos a nossa função inversa. Então, uma vez que nós temos que o y é f de x, então podemos dizer que f de x, função inversa, será igual a 3 elevado a x mais o 2. Então, podemos procurar aqui, 3 elevado a x mais o 2 é a alternativa C de Cecília. Para o exercício 33 e 34, na figura estão representadas as funções f e g. Responda às perguntas de 33 e 34. Para o exercício 33, nos pede a expressão analítica de Q de x. Então, para nós descrevermos a expressão analítica, teremos que passar pela expressão do declive. Assim como eu apresentei aqui, o gráfico não significa o quê? Primeiro vamos tirar os pontos. Este ponto aqui é quando x for 1, o meu y é 2. Então temos o 1 e o 2. E quando o meu x é 3, o meu y é 0. Então temos 3 e 0. Estes aqui são os pontos da reta. Então, tendo os pontos da reta, a fórmula de declive diz que é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, declive será igual, y2 será igual a 0, y1, porque aqui é x1, e y1, x2 e y2. Então, menos 2 sobre 0 menos o 1. Daí ficamos com igual a menos 2 sobre, desculpa, aqui o x2 é 3. Ficamos com 3 menos o 1. Ficamos com 2, será igual a menos o 1. Então daqui determinar já a ordenada na origem. Sabemos que a expressão analítica g de x é igual a mx mais b. Esta aqui é a expressão analítica. Nós sabemos que esta parte aqui é o declive, esta parte aqui representa a ordenada na origem. Então, podemos dizer que o y será igual. O nosso declive é menos 1, x mais b. Dados os pontos que nós obtemos aqui, que é 1 e o 2. Então, ficamos com o quê? No lugar onde temos o x, o y é 2 menos 1 vezes o 1, que é o valor do que é de x, mais o b. Então, isso implica o quê? Este valor é negativo, quando passa para cá fica positivo. Então, ficamos com b será igual a 2 mais 1
que será igual ao quê? A 3. Então, pegando este valor de B, substituindo na nossa expressão analítica G de x, ficamos com G de x, será igual ao declive menos 1, x mais o 3. Daí vamos ver a alternativa. Voltando no enunciado, vemos que a alternativa correta da expressão analítica é G de x igual a menos x mais o 3. De uma outra forma, ou seja, de uma outra maneira, para você determinar de uma forma direta, sem precisar passar desses todos os processos, quando pede expressão analítica, é só escrever esses dois gráficos, né? O valor que sempre você vai tirar aqui será o valor do quê? De B. O valor que sempre vai tirar aqui também será o valor do quê? De B. Se o declive está assim, significa que o meu declive vai ter, ou seja, o M é maior que 0. Mas se o declive está assim, significa que o M é menor que 0. Negativo, aqui é positivo. O primeiro passo, pode determinar o valor de M, simplesmente tirando os pontos. Para determinar o valor de M, é só já vir tirar o valor de B, tratamento do gráfico. Se nós formos a ver aqui no gráfico, temos 1, 2 e 3. Então, significa que o nosso B aqui é 3. Para o exercício 34, diz que para aqui valores de G de x, a função é menor que o f de x. Ou seja, G de x é menor que f de x para x igual a... Nós vamos voltar ao gráfico para analisar. Para aqui valores de x, ou seja, para aqui valores de x, o G de x torna-se menor que o f de x. Se nós formos a ver o gráfico, neste ponto, quando nós formos a comparar os valores, supomos que aqui eu tenho o menos 1. Quando tenho menos 1, vou ter um certo valor aqui de x, ou seja, de y. Neste ponto, posso ter 0,5 para o f de x, no mesmo ponto em que o x é menos 1. Quando eu vou subindo, tenho o meu valor daqui, o meu y, que vai ser um valor que vai ser superior ao do f de x. Ou seja, posso dizer que se eu tenho 3, 4, posso dizer que é 5. E esta condição não é válida. Não. Se eu tenho este ponto em que tenho 1, este ponto aqui em que o gráfico de f de x e do g de x se igualam. Então, mas depois desse ponto, supomos que eu escolho, por exemplo, aqui o 2. Então, para o 2, o meu g de x é menor, não é? O meu f de x vai ser maior. Por que é menor? Porque quando eu traço aqui, para o ponto y, vai ser 0, alguma coisa. Enquanto que, neste ponto aqui, o f de x vai ser por aí 3. E não, significa o quê? Os valores devem ser maiores que 1 até mais infinito, para que o g de x seja menor que o f de x. Então, isso como é que se representa? Acho que é intervalo aberto, porque 1 não faz parte, porque se formos a ver, quando nós substituímos por 1, é neste ponto em que o g de x é igual a f de x. Então, significa o intervalo aberto, significa que 1 não faz parte, mas parte do que é de 1 até o mais infinito. Então, ficamos com a alternativa D. Para o exercício 35, diz que a soma de G de 3 mais F de 1. Nós tivemos a expressão analítica de G de x, onde dissemos que é igual a menos x mais o 3. Então, para o G de 3, é somente substituir aqui onde nós temos o x por 3, mais 3, simétrico, vai ser 0. E pelo gráfico, ou seja, para análise do gráfico, o f de 1 é igual a 2. Para análise do gráfico. Ou seja, quando o x é 1, o meu y é 2. Por exemplo, então dizer que o f de 1 é igual ao quê? A 2. Depois daqui é só uma questão de somar. Então aqui ficamos com 0 mais 2 será igual a 2. Ficamos com a alternativa A de aninha. Então, para o exercício 36, diz que qual é o domínio da existência da expressão raiz de 1 sobre x. A condição é só dizer que isto aqui é maior que 0. Então, levamos isso aqui ao quadrado, também levamos isso aqui ao quadrado, simplificamos isto, ficamos com 1 sobre x, seja maior que 0. Se nós formos levar este x passo para cá, vamos ter depois essa expressão nula. Logo,
Dizemos que esse tipo de expressão pertence a R mais valores positivos, porque vamos ficar com 1 maior que 0. Então é a alternativa A, B. Para o exercício 37, diz que considere a função f, tal que o R implica R definida por, temos essa função, f de x igual a x mais 3, 4, se o x for maior que menos 1, se o x for menor ou igual a menos 1, qual é o valor do limite de x quando tende a uma esquerda de f de x? Então, será igual a 4, ficamos com a alternativa D. Nós temos aqui exercício 38, diz que qual a primeira derivada da função f de x é igual a ln de x sobre 3. Vai se malhar um pouco, mas primeiro temos que saber a propriedade da derivada de logaritmo natural. Eu tenho f de a igual a ln de a, a sua derivada, f linha derivada de a é igual a 1 sobre a vezes a derivada. Então, 1 sobre a vezes a derivada. Tem aulas sobre derivadas que eu explico, ou seja, propriedades de derivadas, se eu procurar o vídeo, depois vão ver, e qualquer dúvida estarei aqui. Então, temos o f de x igual a ln de x sobre 3, né? Então, a sua derivada de x igual a 1 sobre x sobre 3 vezes x sobre 3 derivada. Então, nós encontramos aqui uma derivada de divisão, onde se eu tenho um f de x igual a g de x sobre h de x, significa que a derivada dessa expressão, derivo primeiro o numerador e multiplico com o denominador, menos a derivada do denominador vezes manter, ou seja, vezes o numerador dividido pelo denominador ao quadrado. Não, eu escrevi isso aqui não de uma forma simplificada, no caso de que podem encontrar derivadas da divisão, então devem usar essa forma. Daqui nós ficamos com o quê? Com x sobre 3 derivada. Então vamos derivar o numerador, vamos derivar o numerador, vamos manter o denominador, menos a derivada do denominador vezes o numerador sobre o denominador ao quadrado. Lembrando que a derivada de uma constante é 0, então significa que isto aqui é 0. Derivada de x é 1. Então ficamos com 3 sobre 3 ao quadrado. Podemos simplificar 3, ficamos com 1 sobre 3. Então daqui, podemos substituir nessa expressão. Então ficamos com a derivada de x, dizemos que é igual. Este 3, levamos para cá, passa a multiplicar. Então ficamos com 3 sobre x vezes 1 sobre 3. Daí simplificamos isto com isto. Isso aqui será igual a 1 sobre x. 1 sobre x, alternativa D. No exercício 39, nós temos a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 2. Querem a primeira derivada quando x for igual a 1. Derivada da divisão. Então significa o quê? Vamos fazer a derivada. Vamos derivar o numerador. Vamos manter o denominador. Esta propriedade aqui. Essa propriedade aqui. É só tentar anotarem e verem um vídeo que eu explico propriedades de derivada. Vamos ver como é que funciona essa propriedade aqui. Então daqui menos a derivada do denominador vezes o numerador sobre o denominador ao quadrado. Isso aqui será igual a derivada de x é 1, derivada de uma constante é 0, então aqui ficamos com x mais 2. Derivada de x é 0, derivada de x é 1 e derivada de uma constante é 0, então vai ficar com menos x menos 1
sobre x mais 2 ao quadrado. Não sei aqui porque eu que coloquei parênteses curvos aqui. Então ficamos com x mais 2, nem curvo, são parênteses retos, né? Enfim, menos x mais 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, simetria, simplificamos. Será igual a 2 mais 1 sobre x mais 2 ao quadrado. 2 mais 1, ficamos com 3 sobre... Aqui, nossa derivada, a derivada quando x for igual a 1. Então, aqui nós temos x, vamos substituir por 1. Ficamos com 1 mais 2 ao quadrado será igual a 3 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vamos com 3 sobre 9. Vamos dividir aqui por 3, dividir aqui por 3. Então, ficamos com 1 sobre 3. E daí temos a nossa alternativa. Deu 1 sobre 3, que é a alternativa C de Cecília. Então, o último exercício 40. Diz que seja f de x igual a x ao quadrado, derivável em x igual a 1. Qual é o valor de limite de x tendendo para 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Então, nossa função é f de x igual a x ao quadrado. Então, ficamos com o limite de x tendendo para 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. O nosso f de x significa que temos que substituir aqui. E aqui estão a dizer que é f de 1. Significa o quê? Que quando x for igual a 1. Então ficamos com o limite de x quando tende para 1. Ficamos com x ao quadrado menos 1 ao quadrado. É 1 ao quadrado por quê? Porque estão a dizer que é f de x quando x for igual a 1. Sobre x menos 1. Ficamos com o limite de x quando tende para 1. De x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Daqui é só substituir pela tendência que nós temos o x. Então, ficamos com 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. No numerador também ficamos com 0. Então temos uma determinação de 0 sobre 0. Daí para levantar o limite, existem duas formas de resolver. Para resolver, tipo, usando a regra de lei da derivada, ou seja, usando a lei de L'Hospital, significa que vocês devem aprender um pouquinho a derivada. Mas tem uma aula que também explico sobre derivadas. Então, significa que derivada de x ao quadrado dá 2x, porque abaixar o expoente diminuir uma casa. Significa que abaixo 2, depois eu digo 2 menos 1. Derivada de uma constante é 0. Derivada de x é 1 e derivada de uma constante também é 0. Fico sobre 1, que isso aqui será igual a 2 vezes 1, que será igual a 2. Ou, de uma forma normal para resolver, ficamos com o limite de x quando tende para 1. Resolver caso notável, né? X menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Então eu vou simplificar isto. Fico com 1 mais 1 será igual a 2. E só descobrirem a alternativa. E espero que possam compartilhar o vídeo com os outros. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E se desejam que eu possa resolver outro exame, é só dizer as dúvidas. Entre em contato comigo no WhatsApp e estou aqui para ajudar. Muito obrigado pela compreensão e bons estudos. Desejo boa sorte a todos.